tem uma dica específica, porque a gente tem visto muitas pessoas, não sei se um pós-pandêmico, mas eu acho que em geral as pessoas têm olhado muito para talvez, usar uma palavra aqui que eu nem sei se ainda usa, pivotar a carreira, mudar a carreira depois de um tempo, e muitas pessoas ao longo desses últimos anos têm olhado para essa área de desenvolvimento, muito por conta desse incentivo, a gente sabe que é um mercado multimilionário, enfim. Mas muitas pessoas talvez até mais tarde, né, não saindo já numa faculdade ali, quando sai do colégio já entrando na faculdade, mas talvez mudando as suas carreiras para isso. Eu acho, na verdade, que todo mundo devia aprender a desenvolver pelo menos o básico para seja pela brincadeira, pela autonomia, porque você vai aplicar em alguma coisa ali na sua carreira, seja ela qual for atualmente. Mas você tem alguma dica? Você acha que realmente nunca é tarde para fazer essa mudança, para começar a aprender? De maneira nenhuma, eu acho que nunca é tarde para você começar um projeto novo, ainda mais nos dias atuais. Eu uso um exemplo bem simples, assim, quando eu era desenvolvedor lá atrás, eu já comecei desde o colegial técnico em tecnologia, em processamento de dados que não existe mais, muito velho. Depois faculdade, tecnologia, novamente, enfim, eu já fiz uns 4, 5, 6 cursos formais, acadêmicos na minha carreira toda, combinando com mestrado e com o MBA, todos eles baseados em engenharia de software. Mas hoje, ah, usando aquele exemplo lá de trás ainda, tinha muita gente que era formada em matemática, em química, em física e era desenvolvedor de software. E esses caras se consolidaram no mercado assim com uma carreira fantástica, uma carreira muito sólida. Atualmente, a gente tem uma coisa que lá atrás a gente não tinha, não tem nenhuma perspectiva de ter acesso a isso. Enquanto no meu tempo de desenvolvedor você tinha que se basear em papel, em manuais em papel, hoje você tem assistentes autônomos, hoje você tem inteligência artificial, hoje vocês têm os famosos e muito ditos no mercado copilots. Hoje você pergunta para ele em linguagem natural, pergunta para ele em português, em espanhol, em inglês, em mandarim, qualquer linguagem que seja, e ele te devolve uma resposta formatada em formato de código. Ou seja, se eu quero aprender código, em primeiro lugar, hoje você tem acesso a YouTube. No meu tempo de desenvolvedor isso não existia, nem sequer mal existia internet naquele tempo. Não existiam telefones celulares. Então, hoje você tem YouTube. Rapidamente, com 5 a 10 minutos de YouTube, você aprende minimamente a programar um Hello World. Ou seja, em uma tarde você aprende a programar alguma coisa. Em alguns minutos, com acesso a IA, você aprende a programar baseado em código natural. Em alguns dias de investimento, simplesmente com acesso à internet, você já sai programando do outro lado com um tutor, com alguém te ensinando a programar. Ou seja, você pergunta para a IA e ela te ensina, e ela te ajuda. Você pede para ela analisar um eventual código legado e me ensina o que esse código faz. E ela atua como seu tutor. Ela te ensina tudo o que aquele código faz, te relaciona todas as linhas eventuais que você não saiba o que querem dizer, te extrai razões de negócio, regras de negócio que eventualmente sejam inseridas naquele código legado que você não precisa nem saber o que ele está dizendo, seu código é muito velho, usar um exemplo bem antigo, C, C++, eu sou um programador C, C++, nem existe mais esse tipo de coisa hoje em dia. Você não precisa saber, você não precisa entender daquela tecnologia, pede para IA, pede para a tecnologia analisar aquilo, te ensinar. Vamos fazer aquilo lá numa linguagem mais bacana, mais user-friendly, mais atualizada. Vamos fazer aquilo em Java, em TypeScript, em Python. Pede para ela converter para ti. Eu não conheço de C++. Converta para mim o C++ em Python, em Java, em alguma coisa bem simples, em TypeScript. Ela vai fazer para você e ainda vai te ensinar o que ela está fazendo. Então, quer dizer, tá muito simples e nunca é tarde. Eu vejo isso todos os dias. Gente que se formou na faculdade em, sei lá, cursos que pareciam atrativos naquele primeiro momento. Só que no segundo momento ele não consegue se colocar no mercado, não consegue arrumar um emprego satisfatório, alguma coisa que vá suprir as necessidades. E a gente sabe que nosso país ainda ele é muito, muito baseado em primeiro lugar em necessidades financeiras, infelizmente. Para fora do nosso país, dos Estados Unidos, isso já não é mais verdade. Aqui a gente ainda tem que olhar com cuidado, o que a gente costuma chamar sempre da coluna da direita. Esse tipo de coisa, se você se tornar um desenvolvedor júnior, trainee, eu costumo dizer que naquela esquina você já tem um salário de 1.000, 1.500 dólares fácil. Naquela outra esquina, com 3 a 5 anos de experiência, para lá de 3 a 4 a 5 mil dólares. Naquela outra esquina, com mais de 10 anos de experiência, olha,
eu não consigo nem inferir, não consigo nem chutar um valor que você vai conseguir pedir como remuneração, porque você vai receber aquilo exatamente que você quiser como sua remuneração. E por quê? Não existem esses profissionais. Esses profissionais dentro do nosso país hoje em dia, eles são escassos. Se eu precisar contratar um cara desse para trabalhar comigo hoje, eu tenho que literalmente, não me entendam mal, roubar de alguém, olhar para alguma outra empresa que já tem um cara daquele bem formado e ir lá e roubar o cara, porque esses profissionais não existem. Então, de verdade, é uma carreira muito promissora e nunca é tarde, nunca é tarde. Você fez um recorte do Brasil, mas só para a gente amarrar esse ponto de como as opções no mercado são grandes. Muito recentemente, esse sobre roubar, né, profissionais, teve um grande caso do ele era engenheiro de 24 anos que a Meta foi roubar lá da OpenAI por um salário de jogador da NBA de 250 milhões, alguma coisa assim, focado nessa área de inteligência artificial. Então, assim, claro que no Brasil, como você bem disse, o recorte é muito mais complexo, a gente tem essa questão financeira aqui, né, a gente não tem esse tempo de espera, as pessoas precisam fazer dinheiro para sobreviver, mas assim, é um mercado mundial, em todos os lugares as pessoas estão ganhando muito dinheiro. E inclusive sobre a inteligência artificial, você falou que você começou lá atrás, né, me identifiquei super com todos os códigos, não vamos falar a idade aqui, mas me identifiquei totalmente com Melhor não. todos eles, vamos deixar para